Sabe aquela sensação de que a vida está presa num ciclo? A gente quer algo novo, mas acaba repetindo os mesmos velhos hábitos de novo e de novo? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem poderosa, que vem de um sermão sobre transformação, a de que a mudança de verdade só acontece quando a gente quebra os moldes do nosso próprio pensamento. É um dilema que muita, mas muita gente enfrenta. E essa frase aqui, ela é o coração de tudo. É basicamente o seguinte: uma mudança genuína não cai do céu, sabe? Ela exige uma decisão consciente de romper com os padrões que trouxeram a gente até aqui, para um lugar onde talvez a gente não queira mais estar. Para a gente entender como essa transformação funciona, vamos seguir um mapa com 5 etapas. Primeiro, entender a necessidade de uma nova mentalidade. Depois, identificar o que a fonte chama de padrão do mundo. Daí, a gente traça o caminho da mudança, vê os resultados que ela promete e, para fechar, uma história que serve de alerta para a gente se manter no curso certo. Então, vamos começar com a base de tudo. A ideia é bem simples, mas ao mesmo tempo super profunda. Para construir uma nova identidade, para uma pessoa ser transformada, tudo, absolutamente tudo, tem que começar por dentro. A mudança que se vê por fora é só um reflexo de um jeito novo de pensar. E para construir esse argumento todo, a fonte se apoia inteiramente numa única passagem da Bíblia. É como se fosse o mapa mesmo, que guia todo esse processo de mudança que a gente vai explorar agora. E aqui está a chave para entender a lógica toda. O pregador pega esse versículo e divide ele num plano de ação de 3 partes. Primeiro, um comando sobre o que não fazer, não se amoldem. Depois, um comando sobre o que fazer, transformem-se. E, por fim, a promessa do que acontece se a gente seguir esses passos, que é a capacidade de viver uma realidade totalmente nova. Vamos mergulhar na primeira parte, esse chamado para não se conformar. Isso é apresentado como um aviso bem urgente contra o que a fonte descreve como um tipo de molde invisível, um conjunto de pressões da cultura que vai nos aprisionando sem que a gente nem perceba. Mas, então, o que é exatamente esse tal de padrão do mundo? Dá pra gente pensar nisso como um condicionamento social, quase uma programação cultural. São aquelas ideias, valores e comportamentos que a gente vai absorvendo do ambiente, da mídia, das tendências, do que a sociedade espera, e que, bem quietinho, começam a ditar quem a gente é. E aqui o contraste fica bem claro, né? De um lado, o padrão do mundo, que, segundo a análise, incentiva relacionamentos que são descartáveis, o egoísmo, e do outro, uma mentalidade que valoriza o compromisso de verdade, o serviço ao próximo. E olha que legal, a coragem de ser original, em vez de só seguir o que todo mundo está fazendo. E de onde é que vêm esses padrões? O sermão aponta para canais que, poxa, fazem parte do nosso dia a dia. Músicas, filmes, séries de TV, ideologias. A ideia é que essas fontes, bem aos pouquinhos, vão plantando ideias na nossa mente e moldando sutilmente o que a gente acredita sobre tudo, desde o amor até o que significa ter sucesso na vida. Ok, então a gente já identificou o problema. Agora, qual é a solução? A mensagem propõe um caminho de mudança que é ativo, interno e totalmente focado em renovar a nossa mente. A palavra que a fonte usa para essa mudança é metamorfose, igualzinho a de uma borboleta. E o pulo do gato é o seguinte: não se trata só de ajustar um comportamento aqui e ali, ou de colocar uma máscara para agradar os outros. Não, é uma transformação fundamental de dentro para fora que muda a própria essência de quem a gente é. E como é que essa metamorfose acontece? Bom, a mensagem descreve um processo de 5 passos, todos ligados. Tudo começa com receber a palavra, que basicamente é aceitar uma nova verdade. Isso vai alimentando a renovação da mente, que é o processo de pensar diferente. Quando a mente muda, a gente passa a acreditar que a mudança é mesmo possível. E essa crença impulsiona a gente a agir de um jeito novo, o que finalmente nos leva a experimentar uma nova realidade. Faz sentido, né? E para sustentar essa ideia, a fonte usa essa passagem. A verdade aqui é a ferramenta que quebra as correntes dos pensamentos falsos que nos deixam presos. De acordo com o sermão, é o conhecimento dessa verdade que dá a clareza para a gente poder rejeitar as mentiras que o padrão do mundo nos conta, sobre nós mesmos e sobre a vida. E isso nos leva direto para a terceira parte daquele versículo, a promessa. Depois de rejeitar o molde do mundo e passar por essa transformação interna, o sermão descreve resultados bem concretos, bem positivos na vida de uma pessoa. E que resultados são esses?
A mensagem conecta a renovação da mente a melhorias que dá para ver na prática. Um bom casamento, uma vida financeira saudável, boa saúde, uma família bem estruturada. A lógica por trás disso é que, quando a mente muda, as prioridades, as decisões e os hábitos também mudam e acabam produzindo esses frutos de um jeito natural. Mas aqui vem o ponto que talvez seja o mais contraintuitivo de todos. Segundo a fonte, o caminho mais rápido para o crescimento pessoal é um paradoxo. Não é focar em si mesmo, mas em ajudar e servir os outros. O crescimento e as bênçãos viriam como uma consequência natural de se dedicar a agregar valor na vida de outras pessoas. Curioso, né? E para fechar, a mensagem usa uma história, uma parábola, sobre um porquinho chamado Tico, e ela serve como um alerta bem forte contra os perigos de ignorar os problemas à nossa volta, o que se conecta diretamente com aquela ideia de se conformar passivamente com o mundo. Essa era a frase que o Tico, o porquinho, repetia sem parar. Isso não é problema meu. Uma frase que, sei lá, talvez soe um pouco familiar. Toda vez que aparecia um problema na fazenda, essa era a resposta dele. E essa mentalidade de indiferença é o ponto central da história. A história vai se desenrolando com uma ameaça que só cresce. Primeiro, a galinha some. E o Tico pensa, não é problema meu. Depois o pato, o carneiro, o boi. A cada bicho que sumia, a fazenda ficava mais silenciosa, mais vazia. Mas o Tico, ele continuava tranquilo, seguro e bem alimentado lá no cantinho dele, se recusando a se preocupar. E então vem o clímax, que era inevitável. Depois que quase todos os outros animais já tinham ido embora, a porta do chiqueiro do Tico se abre e uma voz diz a frase que ele nunca jamais pensou que ia ouvir. Agora é a sua vez. O problema que ele sempre fez questão de ignorar finalmente bateu na porta dele. A lição da história é clara, direta e reta. Quem se acostuma com o mal acontecendo do lado, achando que está seguro, um dia descobre que o mal também bate à sua porta. O sermão usa isso para argumentar que a apatia, essa indiferença com a decadência moral e cultural à nossa volta, é uma forma de se conformar, e que, uma hora ou outra, isso vai nos afetar diretamente. E no fim, essa análise toda deixa a gente com uma pergunta fundamental, que resume o desafio inteiro. No final do dia, a pessoa é uma cópia moldada passivamente pelas forças ao redor ou é um original? Alguém que escolhe ativamente renovar a mente para viver com intenção, com propósito. A escolha, no fim das contas, é de cada um.